Olá, meus queridos, no vídeo de hoje falarei sobre graça. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, nos é dito: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Amém. Vamos ficar apenas com a primeira parte desse verso, a graça do Senhor Jesus. Jesus é a graça de Deus que foi manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo escreveu que nós somos salvos pela graça. Paulo reconhecia que foi chamado pela graça e o evangelho que ele pregava era o evangelho da graça. Em Hebreus 4,16, somos incentivados a nos aproximar do trono da graça. Quando olhamos para a vida de Barnabé, ele foi enviado para pastorear a igreja que estava em Antioquia. E a Bíblia diz que quando ele lá chegou, ele viu a graça de Deus na vida daqueles irmãos. Se olharmos para o Antigo Testamento, podemos ver que a graça de Deus estava manifestada lá no Antigo Testamento. Na vida de José, a Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre ele. E por isso ele encontrou favor diante de Faraó e dos seus oficiais. A graça de Deus também estava sobre Noé. Noé era justo na sua geração e achou graça diante dos olhos de Deus. Voltamos para o Novo Testamento. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavra que produza edificação e que transmita graça aos que vos ouvem. Ele também escreveu dizendo que as nossas palavras devem ser boas e temperadas com sal. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, a Bíblia diz que sobre eles havia abundante graça. Ao olharmos para Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A graça de Deus estava sobre Jesus. A graça de Deus estava com Jesus. A graça de Deus estava em Jesus. É-nos dito que num sábado Jesus foi para uma das sinagogas de Nazaré e naquele dia foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele leu, e quando entregou o livro ao assistente, Jesus começou a pregar. E as pessoas se admiravam, pois as palavras que saíam da sua boca eram palavras cheias de graça. Eu finalizo esse vídeo dizendo que a graça de Deus, ela foi manifestada, que possamos permitir que essa graça flua em nosso ser, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, que a graça de Deus esteja sobre nós, a graça de Deus esteja em nós e que também flua através de nós. A graça do Senhor Jesus seja sobre você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.